E, enfim, nós nos casamos e uma coisa que a Fátima sempre comentava comigo, na verdade a gente comentava muito, a gente conversava muito, como é que teria sido o mundo na época que Nossa Senhora apareceu em Fátima, né? Em 1917. O que será que as pessoas falavam, né? O que será que enfim, quando anunciavam, olha, Nossa Senhora está aparecendo, o que será que acontecia naquela época? E a gente também ficava perguntando, o que será que nós faríamos se nós soubéssemos disso, né? Que Nossa Senhora está de fato aparecendo. Enfim, isso sempre foi uma coisa que a gente teve na nossa cabeça. E uma outra coisa era sempre uma frase que diz assim, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E a gente sempre teve esse reconhecimento de agradecer que, para nós, graças a Deus, muita coisa sempre foi dada. Então, a gente sempre tinha essa quase que uma obrigação, né, de tentar retribuir de alguma forma. Muito bem. Apesar da gente ser devoto e tudo, eu, particularmente, eu rezava o terço muito nas situações mais aflitivas, vamos dizer, né? O terço era o meu último condão, né? Então, quando as coisas estavam realmente ruins e aí eu precisava realmente de alguma coisa, aí eu rezava um terço para pedir ajuda, né? Mas, no ano de 2019, meu pai passou por sérios problemas de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, depois, por conta daquela cirurgia de emergência, ele teve que fazer uma outra, um pouco mais aprofundada, um pouco mais séria. Aí, por fim, ele teve um evento de um infarto. E aquela coisa do meu pai me fez, como aquela situação era muito afetiva, me fez rezar um terço todo dia. Então, aquele terço que eu costumava rezar, né, só nas situações, aquilo passou a ser todo dia, e aí emendou com a pandemia. E na pandemia eu era preciso deixar o meu pai muito isolado, porque ele já estava muito debilitado. Não bastasse isso, o irmão dele, infelizmente, veio a falecer por conta da doença. Então aquilo deixou a gente mais fechado ainda, mais enclausurado. E aí veio aquela constância do terço, de se rezar todo dia. E aquilo foi mudando alguma coisa na vida da gente, né? Muito bem. As coisas foram caminhando, a situação de saúde do meu pai ainda ruim, ele ainda teve outros problemas depois disso. Mas em 2022, ainda quando tinha a questão da pandemia, eu ainda ficava muito isolado, porque eu tinha muito receio de que aquela pandemia, através de mim, pudesse chegar no meu pai. Tinha aquela coisa toda de gente que ficava doente e não tinha sintomas, enfim, era um horror aquela fase da vida. E nesse momento houve um terço em que comentaram alguma coisa de Fátima e que me deixou em dúvida, e eu fui procurar um amigo meu, Miroslav, talvez alguns de vocês até o conheçam. Ele é da comunidade croata, ele é descendente direto de croatas. E eu sei sobre que ele é muito religioso e tudo mais, ele faz algumas peregrinações, inclusive. Fui perguntar para ele a respeito dessa questão de Fátima, e aí ele me comentou que Nossa Senhora estava aparecendo em Medjugorje. Ele já tinha me falado de Medjugorje em outras oportunidades, a gente se conhece desde a infância, mas ele então me falou, olha, não, Nossa Senhora está aparecendo, ela está aparecendo em Medjugorje desde 1981. Então, e eu falei, mas como assim? Nossa Senhora está aparecendo, são 6 videntes, viram tal, me contou um pouco da história. Eu comentei com a Fátima, falei, olha só, a gente sempre falando, né, de Nossa Senhora de Fátima, o que seria
E ela está aparecendo agora nos dias de hoje, a gente não estava nem sabendo disso, né? E aí a gente comentou, falou, olha, a gente não sei como é que a gente vai chegar em Medjugorje, mas se tiver alguma oportunidade de ir, a gente tem que ir para ver como é que é isso de perto. E aí, em meados mais ou menos de 22, eu por força do trabalho, eu tinha que participar de alguns congressos feitos a cada 2 anos. Mas esses congressos, normalmente quando eles são feitos, a gente submete o trabalho e, bom, normalmente a gente vai e apresenta um tipo de um pôster, né? E eu, por força, tinha que fazer isso também nesse congresso que teria em 2022. Mas, para minha surpresa, a gente submeteu o trabalho e ele foi aprovado para apresentação oral, o que não é algo muito comum de se acontecer. E a apresentação oral exige, obviamente, que a pessoa se desloque até o local do congresso. Por acaso, o local do congresso era, não perto, mas bem mais perto de Medjugorje do que aqui. E aí foi que a gente falou, olha, talvez essa seja a chance da gente ir até Medjugorje, e assim foi. A gente participamos do congresso e depois passamos por Medjugorje antes de voltar ao Brasil. E aí, lá em Medjugorje, a gente já tinha ido em Fátima, mas Medjugorje é diferente de Fátima. Não vou tecer nenhum tipo de comparação, só vou dizer que é diferente. É diferente realmente, a gente passou pela Colina das Aparições, lá tem o rosário, né, os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos, tem na colina. E a gente passou pela Colina das Aparições e depois ficou faltando os mistérios luminosos, né? Os mistérios luminosos eles têm lá na igreja de Medjugorje. No final eles criaram o caminho de João Paulo II, São João Paulo II, e ali tem as capelinhas dos mistérios luminosos. E a gente falou, vamos rezar lá os mistérios luminosos. No final desse caminho tem uma escultura de Nosso Senhor Jesus Cristo, escultura muito bonita, alta, tem uns 5, 6 metros aquela escultura, de Cristo ressuscitado, uma escultura linda, linda. E a gente, na verdade, a gente já tinha feito alguma pesquisa e naquela escultura, no joelho direito de Nosso Senhor, brotam pequenas gotas de água, cuja interpretação que é dada que são lágrimas de Nossa Senhora, porque quando Nossa Senhora pegou Jesus no colo, quando ele desceu da cruz, foi ali naquele lugar, naquele joelho de Jesus que ela chorou. E aquilo foi o primeiro toque que a gente teve lá de Medjugorje, que já começou a mudar um pouquinho a nossa percepção daquele lugar. Depois a gente foi até o monte da Via Sacra e assistimos à adoração do Santíssimo. E eu lembro que a Fátima comentou comigo assim, falou assim, acho que eu nunca rezei tanto na minha vida, né? E nunca me senti tão bem, né? Porque não foi uma coisa pesada, né? Ao contrário, foi uma coisa boa, né? E ela falou que queria muito se confessar. Lá é uma confessionária do mundo. E ela falou que queria muito se confessar. Só que a gente procurava alguém que falasse português, óbvio, né? Para a gente poder se confessar. A gente foi procurar saber se tinha algum frei. Falaram até de um frei que tinha lá, mas a gente não encontrava esse frei. Francisco, né? Mas a gente não encontrava com ele. E aí, no último dia que a gente estava lá, a Fátima falou, olha, eu vou fazer uma filmagem aqui para
pelo menos para mostrar para as minhas irmãs como é que é e tal, não sei o quê. No que ela estava filmando, tinha uma única porta do confessionário aberta, e nessa única porta tinha lá a bandeira de Portugal, né, dizendo que eles falavam português. Então, a gente foi lá se confessar, a Fátima se confessou, depois fui eu. E aí, quando eu estava me confessando, o padre virou para mim e perguntou o seguinte: você ajuda a sua paróquia? Eu falei: não ajudo aquelas coisas de todo mundo, né? Missa, no domingo e tal, aquelas coisas assim. Ele falou: não é nada disso. Você é da onde no Brasil? São Paulo. Conhece Santa Amaro? Conheço. É longe da sua casa? Eu falei: olha, não é perto nem longe, né? Dá para chegar. Tá bom. Então vá lá e procure o Padre Eugênio. Padre Eugênio Maria La Barbera, e veja se você pode ajudar com alguma coisa. Bem, eu honestamente não entendi na hora. Eu me lembro até que eu fiz a minha penitência da confissão e depois já fui procurar logo no Google o nome do padre, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade grande com nomes, né? Então eu já fui marcar direitinho qual era o nome do padre, entender o que era aquilo. E quando a gente voltou ao Brasil, então a gente falou: bom, vamos lá, o padre, né? A gente já visto no site que tinha a missa de cura, mas que a missa o padre Eugênio não fazia missa, acho que julho e agosto, não sei se a informação estava. Enfim, então a gente veio aqui no primeiro domingo de agosto para conhecer o mosteiro. Viemos, de fato, o padre não estava, mas a gente assistiu a missa de cura, conheceu o mosteiro, vimos o lugar, etc. E aí falamos: bom, vamos voltar o mês que vem, né? O mês que vem a gente volta aqui. E aí a gente voltou no primeiro domingo de setembro, e foi muito engraçado, porque eu me lembro que nesse domingo a gente havia marcado um compromisso com a irmã dela, então a gente a princípio não ia ficar para a missa de cura, a gente veio realmente para ver se encontrava o Padre Eugênio. E aí a gente veio até aqui, eu perguntei pelo Padre Eugênio, eles falaram: não, o Padre Eugênio não está. Aí eu voltei e falei para a Fátima, falei: olha, o Padre Eugênio não está. E aí ela me olhou com aquela cara brava que todo marido, somente os maridos sabem reconhecer, né? Ninguém percebe, mas os maridos sabem reconhecer. E ela virou para mim e falou assim: você não está conseguindo falar com o Padre Eugênio porque está te faltando fé. Enquanto você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. A hora que você tiver fé, as coisas vão acontecer. Eu não sei o que mais você quer. Já te falaram o que é que você precisa fazer. Eu não sei mais o que você quer. Bem, aquilo, ele puxou de orelha, bateu forte, né? E aí eu voltei para o pátio e encontrei das pessoas que estavam auxiliando ali na missa, e voltei a contar a minha história. Nisso estava saindo o Padre Serafim, e aí esse rapaz que eu estava contando a história foi até o Padre Serafim e falou: olha, esse casal aqui foi a Medjugorje e falaram para eles virem até aqui conversar com o Padre Eugênio. O Padre Serafim falou assim: irmão Marco. Só falou isso: irmão Marco. Aí o rapaz virou para mim e falou assim: vai ter que falar com o irmão Marco, eu sei quem é, mas só depois da missa de cura. Vocês vão ter que ficar para a missa de cura. Então nós ficamos na missa de cura naquele dia, e no final da missa encontramos o irmão Marco, contamos a história para ele, e ele então ficou com nossos contatos e falou: vou falar com o padre e vamos ver se ele consegue um momento para lhe atender. Muito bem, voltamos. E aí o irmão Marco me liga na véspera do feriado de 7 de setembro, falando que o Padre Eugênio tinha um horário para nos atender. Se eu podia vir, eu achei até ótimo, porque era um feriado, então não ia atrapalhar o serviço nem nada, para vir até aqui seria muito mais fácil. E aí a gente veio até aqui conversar com o Padre Eugênio. Depois eu fiquei sabendo até de uma coincidência muito grande. Dia 7 de setembro foi o dia que eu fui batizado. Eu não sabia disso, eu tenho uma vergonha, mas eu depois fui perguntar para minha mãe, e minha mãe falou que foi dia 7 de setembro. Eu falei: olha só, foi no dia 7 de setembro que eu conversei com o Padre Eugênio.
E aí, conversei com ele e falei, olha, padre, é assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Falaram para eu vir aqui para ajudar com alguma coisa, então eu queria conhecer o mosteiro, saber no que eu posso, sei lá, ajudar, se for possível. E aí ele me contou toda a história de como esse mosteiro nasceu, como é que veio o chamado de Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora conduziu as regras do mosteiro, e o que efetivamente Nossa Senhora queria daqui, né, uma casa de oração, e contou de algumas ações, algumas atividades, e inclusive falou do orfanato, da história do orfanato, como é que o orfanato teve que ser finalizado, né, e aí como é que nasceu o reforço. E falou que davam aulas para crianças pequenas. E, bem, eu escutei, crianças pequenas eu nunca tinha mexido, não sei ensinar criança pequena. Mas ele falou assim, olha, o que eu posso fazer agora por vocês é dar a bênção da gospel. E aí nesse momento ele pegou um óleo que ele tem, carrega consigo, e nos deu a bênção da gospel. Mas nesse momento bateu o sino das 5h40 aqui no mosteiro, e aí ele falou assim, olha, Nossa Senhora está passando, ela passa aqui todo dia, no mesmo horário de Medjugorje. E eu falei, não podia ser diferente, né? Ela teria que passar aqui mesmo, né? E se ela mandou construir esse lugar, ela teria que passar aqui mesmo. E aí eu fui para casa pensar um pouco, falar, como é que eu vou ajudar? Não sei ensinar crianças pequenas, mas enfim. E aí no outro domingo eu falei, Fátima, vamos assistir a missa lá no mosteiro? Aí ela virou para mim e falou assim, vai, mas vai sozinho. Você precisa ir sozinho. E assim foi. Vim sozinho, e no final da missa fui falar com o irmão Marco. Eu falei, olha, irmão, é assim, eu não sei ensinar criança pequena, mas é o que está mais perto aqui de tentar fazer alguma coisa. Então, como é que eu faço? Ele falou assim, eu vou colocar você em contato então com a irmã Margarida. Pode ser uma coincidência, tá? Mas para mim teve um sinal importante. No momento que eu falei com o irmão Marco, eu saí e de vez em quando toca um sino aqui. Não é o sino da 5h40, mas de vez em quando eles tocam o sino, acho que para chamar alguma coisa. E nessa hora bateu o sino de novo, e aquilo deu uma paz no meu coração. Como que eu falo assim, acho que agora eu tomei, acho que finalmente eu fiz o que Nossa Senhora estava querendo, né? Aceitando essa. E aí conversei com a irmã Margarida. Quando eu vou conversar com a irmã Margarida, ela falou, não, nós também damos aulas para maiores. Pô, aí eu fiquei contente, porque eu falei, bom, para maiores, ok, aí é uma coisa que eu adoro fazer, né? Que eu adoro fazer. E aí eu comecei a dar aula de matemática aqui no Reforço. É uma coisa que eu realmente adoro. E desde então tenho feito isso, e aquela coisa, né, que eu comentei, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado, e aí quando eu vim para cá para tentar retribuir, me foi dado mais ainda, né? Então a minha dívida só aumentou, né? Que agora, na verdade, eu aqui acabei recebendo um presente enorme de poder fazer essas aulas aqui, que é uma coisa que eu realmente gosto muito. Mas tem uma outra coisa que o padrinho falou lá na confissão, que eu deixei para contar agora. Ele falou assim, a experiência espiritual que se vive aqui no Medjugorje, ela é muito intensa, ela é muito forte. E ela precisa continuar quando se sai daqui. E hoje, olhando para trás, né, tudo isso que aconteceu, lá desde do problema de saúde do meu pai, que me fez rezar com um pouquinho mais de frequência, até a forma como Nossa Senhora arrumou um jeito de eu sair
aquele bloqueio da pandemia, né, me obrigando a sair para ir para o congresso, tudo depois que aconteceu vindo para cá. Na verdade, foi um grande presente de conseguir continuar vivendo aquela experiência de Medjugorje aqui no mosteiro, porque, de fato, a gente consegue sentir aqui a mesma coisa que a gente sente lá, né? Então, foi uma continuidade, assim, para mim, pessoalmente, e a gente já tem conversado bastante também sobre isso, uma continuidade muito grande aí de tudo aquilo que tem lá, e só reforça de que este lugar aqui, de fato, foi conduzido por Nossa Senhora, e da mesma forma como ela tem a presença dela lá, ela tem a presença dela aqui, acompanhando tudo que aqui acontece. Bom, acho que era isso um pouco da história. Eu não sei se... O professor Francisco ele não é assim não, acanhado, tá? Quando ele junta com os meninos na hora do intervalo, minha nossa! Dá pra saber quem tá bagunçando mais, se é o professor ou se é as crianças. É incrível isso também, mas o professor Francisco, é interessante que tudo isso que ele está partilhando conosco e as aulas que ele dá para algumas das nossas crianças, muitas crianças tinham dificuldade, né, na matéria de matemática, e depois que começaram a ter aula aqui no reforço, e o professor começou a dar aula para eles, muitos deles começaram a falar para a mãe, em casa, né? Nossa, todo esse tempo eu estudando matemática e não entendia. Agora lá com o professor Francisco fica tudo mais fácil, né? Teve um que foi quase campeão de Olimpíadas de Matemática na escola, outro que fez isso, outro que fez aquilo e tal. Então as crianças gostam muito das aulas do professor Francisco, e é uma alegria muito grande de ter ele aqui com a gente. A Fátima também faz parte, por isso que eu chamei ela, porque quando tem os retiros, a Fátima vem também fazer retiro com a gente. Nós temos o retiro dos professores, retiro de silêncio e tal, e daí a Fátima sempre acompanha o professor Francisco. Deus chama ela de professora, daí todo mundo é professor, coloca todo mundo no mesmo balaio. Mas é uma graça muito grande de ter o professor aqui, e realmente Nossa Senhora que trouxe ele até aqui no nosso mosteiro, porque ele faz uma viagem para chegar aqui. Ele vem segunda e quinta, né? Segunda e quinta, o professor Francisco vem dar aula aqui para as nossas crianças, e ele vem de longe, tem que meio que atravessar São Paulo aí, pegar um trânsito. Às vezes ele manda mensagem lá no grupo, os professores, vou chegar um pouco atrasado, peguei um pouco de trânsito, fica com a minha turma aí até eu chegar. E aí o professor fica aqui com a gente, participa da missa e já faz parte aqui também da nossa família. Então, professor, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Amém a todos nós. E continue perseverando aqui na casa da Virgem Santíssima. Deus abençoe. Salve de palmas para os dois aqui.